Alguns meses, o Espírito Santo ele tem ministrado algumas coisas preciosas dentro do meu coração, através dessa oração, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, muito provavelmente, seja a oração mais conhecida do mundo. A oração do Pai Nosso é aquela oração que ela é feita por todo tipo de pessoa, por todo tipo de religião, é como se fosse uma oração universal. A grande verdade é que isso, além de ser interessante, importante, é bom que as pessoas façam a prática, o uso dessa oração. Nós corremos um sério risco de fazer com que essa oração, ela passe simplesmente como mais uma oração, e a gente corre o risco de nos esquecermos dos princípios poderosos e preciosos contidos nessa forte e poderosa oração. Então essa oração do Pai Nosso, ela em primeiro lugar, quando Jesus ele começa a falar a respeito disso com os seus discípulos, essa oração, essa maneira com que Jesus ensina essa oração, ela vai nos lembrar de o quanto nós precisamos orar, e de o quanto a gente ora pouco. E a grande verdade é que a gente não ora mais, porque às vezes falta-nos motivação. E o que é a motivação? A motivação é um motivo que gera uma ação. Então, o que me faz orar? O que me faz orar é a consciência certa da oração. Porque até mesmo quando eu estou vivendo os meus desafios e os meus conflitos pessoais, que eu oro, talvez essa oração não seja a oração que deveríamos fazer. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Então, nós precisamos entender que a oração, ela faz parte da vida, ela faz parte de um ambiente vital para uma pessoa espiritual. Agora, quantas vezes nós caímos no erro de iniciar nossas orações com a mente toda ocupada, cheio de preocupações secundárias, e nos esquecemos do verdadeiro sentido de estarmos ali em oração? Você já dobrou seus joelhos para orar e quando menos percebeu, a sua mente estava num lugar completamente diferente daquele que você de fato queria estar? Você estava pensando numa outra situação, estava pensando num problema, estava com alguma preocupação secundária, estava ali para orar e de repente a sua mente já embaralhou e você já está pensando naquilo que você tem que fazer amanhã, em algo que você esqueceu. Não sei se você já passou por isso, eu já passei em um momento, em ambiente que eu paro para orar. Naquele momento eu começo a me lembrar de algumas coisas que eu tinha que fazer e não fiz. E quantas vezes nós caímos no erro de começar as nossas orações com a mente ocupada ou preocupada? A grande verdade é que, na maioria das vezes, os primeiros minutos da oração é simplesmente o momento e o período de tempo em que eu gasto para poder entrar de fato no ambiente da oração. Eu conheço muitas pessoas que dizem: eu não consigo orar mais do que 15 minutos. Então eu poderia dizer para essa pessoa que muito provavelmente ela não está orando. Porque os 15 primeiros minutos da oração é o momento em que nós estamos vencendo uma guerra na mente. Depois que eu venço uma guerra na mente, é que eu entro na dimensão da oração. É que eu entro na particularidade da oração. E a gente vai aprender que oração não é só sobre aquilo que eu digo, oração não é sobre o muito falar, oração não é sobre palavras bonitas. Oração é sobre um coração quebrantado, oração é sobre um diálogo com Deus, oração é sobre ouvir a voz do Espírito Santo, oração é sobre ser direcionado por Ele. Quantas vezes as nossas orações estão carregadas de chantagens ou até mesmo de exigências? Eu não sei de onde que saiu isso, eu não sei de onde nós aprendemos, mas existe um certo ensinamento de orações com chantagens e exigências. Senhor, se o Senhor não fizer, e aí? Se Ele não fizer? Não sei. Algum tempo atrás eu ouvi uma expressão meio que colocar Deus no canto da parede, e eu fiquei tentando entender como que se faz isso. Você não conhece o Deus que eu conheço, você provavelmente não serve o Deus que eu sirvo. Para falar uma coisa dessa, não dá para se colocar o Deus que eu conheço e o Deus que eu sirvo na parede. Aquela oração tipo: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo,
Deus tem que ser dessa forma, Deus tem que ser hoje, Deus tem que ser agora. E algumas até dizendo: senão eu vou parar de ir para a igreja, senão eu vou parar de ser crente, porque não está valendo a pena ser crente, como se Deus fosse obrigado necessariamente a fazer tudo como eu quero. E ainda bem que Ele não faz tudo exatamente como eu quero, senão estávamos fritos. Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, quando nós estamos com o nosso coração nesse sentido e com essa intenção. E desculpe se eu estou desapontando alguém, isso não é uma oração. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas isso não é oração. A oração conhecida como Pai Nosso é uma iniciativa de Jesus em ensinar os seus discípulos em um tempo de muita religiosidade, de muito relativismo, de muitas inverdades sobre o que de fato é uma oração e como de fato eu devo orar. Então vem comigo, Mateus capítulo 6, versículo 5, vamos ver então o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. A palavra do Senhor diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, que sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês, porém, orem assim. E aqui ele começa a ensinar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É simplesmente magnífico o que Jesus acaba de ensinar, porque de fato Ele não está dando uma direção apenas de uma oração, mas Ele está dando uma direção para a nossa vida. O tema da palavra de hoje é Pai Nosso, uma oração na perspectiva de Jesus. Então, o porquê dessa série de mensagens, não só para trazer sobre nós um alerta sobre a necessidade de orar, como também nos ensinar qual é a verdadeira oração, qual é o verdadeiro modelo de oração, e mais do que isso, qual é o estilo de vida que alcança as recompensas de uma oração feita no secreto. Então, para mim isso é muito completo, porque para mim isso aqui tem poder de liberar coisas preciosas e maravilhosas sobre a vida de cada um de nós. Muita gente está sofrendo, muita gente está batendo cabeça, muita gente está triste com Jesus, muita gente está frio espiritualmente porque não entendeu esses princípios espirituais, mas em nome de Jesus, nós sairemos daqui mais fortalecidos, nós sairemos daqui mais entendidos, nós sairemos daqui mais conectados com Jesus, com a sua vontade, com o seus propósitos, e viveremos um outro nível em nossa vida espiritual. É isso que eu acredito. Quem crê nisso diz amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus, sendo Deus,
ele se esvazia da sua divindade para vir à terra. Isso é bem claro, nós entendemos. Jesus é Deus. Quem participou da nossa mentoria de quarta-feira, nós fomos bem claros em explicar sobre a Trindade, a explicar sobre a figura de Jesus. Jesus é Deus, mas Jesus sendo Deus, ele se esvaziou de sua divindade e ele veio à terra como um homem. Jesus veio à terra como um homem, e é importante a gente entender isso aqui. Mesmo assim, o seu modo de viver causava grande impacto na vida de todos e principalmente naqueles que eram seus discípulos. Então nós precisamos alinhar nossa expectativa em deixar de pensar que Jesus só fez o que fez porque meio que ele trapaceou, ele pegou um pouquinho da sua divindade para conseguir cumprir os seus objetivos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus veio à terra, ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão de tudo que ele tinha de divindade e veio à terra como um homem. Ele não deixou de ser Deus, mas a sua atuação prática, enquanto pisou nessa terra, foi uma atuação prática como homem. Agora, um homem, Jesus de Nazaré, ele começa a impactar a vida de todos cujo qual ele tem a oportunidade de cruzar o seu caminho. Se alguém teve a oportunidade de ler a palavra de Deus, de ler os evangelhos, ou de pelo menos assistir The Chosen, vai perceber que Jesus, por onde ele passou, ele conseguiu arrancar um suspiro diferente de alguém, tipo, uau, que homem é esse? E principalmente na vida dos seus discípulos, cujo qual viram coisas que outros não puderam enxergar. A pergunta é, o que é o diferencial? Qual é o segredo? O que esse homem tem? Não era segredo para ninguém que o grande diferencial da vida de Jesus era a quantidade de tempo que ele investia em Deus em oração. Qual era o segredo de Jesus? Por que Jesus fez o que fez? Por que Jesus não caiu na tentação? Por que Jesus, ele caminhou 1 milha a mais? Por que Jesus era capaz de dar a outra face do seu rosto? Por que Jesus amou os seus inimigos? Por que Jesus se entregou e morreu numa cruz por cada um de nós, ainda que a sua humanidade pedia para que ele não pudesse fazer isso, pedisse para que ele voltasse, pedisse para que ele desistisse? Pai, passa de mim esse cálice. Mas o que fez Jesus ir até o fim foi o tempo que ele investia na presença de Deus em oração. Então, se você quer saber qual foi o segredo de Jesus ter revolucionado o planeta Terra, e mais de 2000 anos depois nós estarmos aqui falando dele com tanto amor e dedicação, foi o tempo que ele gastou de intimidade, o tempo que ele investiu em intimidade em Deus e em oração. Eu me lembro quando Jesus ele vai escolher os seus discípulos, ele passa uma noite inteira falando com o Pai. Ele não usa a sua divindade, ele não usa a sua onisciência, ele não sai apontando o dedo aleatoriamente, ele passa a noite inteira conversando com o Pai. Eu fico tentando imaginar como é essa oração, ele dizendo: Pai, qual é a sua vontade? Quais tipos de pessoas nós devemos escolher? O que nós vamos realizar com essas pessoas? E o Pai dizendo: olha, eu quero fazer assim, tem uma pessoa assim, que é uma pessoa difícil, mas ele precisa conhecer o meu amor através de você. E então aquele diálogo foi rendendo coisas preciosas, e então Jesus, ele escolhe os seus discípulos, e assim foi tudo que Jesus fez, foi a partir de um tempo investido com Deus em oração. E aqui nós aprendemos um primeiro e grande princípio que essa palavra pode nos ensinar: gaste tempo, invista tempo com Deus em oração, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Eu sou pastor de vocês, fui escolhido por Deus para essa função, mas tem coisas que Deus não me permitirá dar uma direção na sua vida, porque Ele quer que você gaste energia com Ele, Ele quer que você invista tempo com Ele em oração. Tem muita gente que quer um negócio mastigado, quer um negócio pronto. Desculpa se mais uma vez eu vou desapontar alguns de vocês, mas eu jamais vou entregar para nenhum de vocês uma resposta pronta. Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, e tudo quanto a gente precisar decidir, a gente vai buscar Deus em oração. E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é: eu não oro para quem não ora.
Eu não vou fazer o seu papel. Se você não está disposto a orar para que Deus age na sua causa, eu não vou fazer isso. A Bíblia não me ensina a fazer isso. Agora, se eu posso, junto contigo, pagar um preço em oração, para que nós possamos tomar boas decisões, para que nós possamos ser mais assertivos, para que possamos viver uma vida mais de comunhão, mais de intimidade, mais de vida em Deus, pode ter certeza que gastaremos e investiremos muito tempo para fazermos isso que é a vontade de Deus. Tem gente que é assim: pastor, eu estou querendo fazer um negócio, o que o senhor acha? O que eu acho? Eu não sei. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. E muitos líderes, eles se colocam na posição de sabe tudo, e começam saindo dando direcionamento para todo mundo, como se fosse a voz de Deus. Isso lá na frente a conta vai chegar. A grande verdade é que a oração de ontem, ela foi para ontem. A oração de hoje, ela serve para hoje, mas para as nossas circunstâncias de amanhã, é necessário uma oração amanhã pela manhã. Nós precisamos ter uma vida de oração. Olha o que Martinho Lutero disse. Para quem conhece a história de Martinho Lutero, não tem como entender a evidência de como Deus agia na vida desse homem, de como foi a transformação de Deus na vida dele. Ele disse o seguinte: eu geralmente oro 2 horas por dia. Então ele todos os dias, ele tinha uma prática de orar todos os dias, 2 horas por dia. Então ele diz: eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto o dia em que eu estou muito ocupado. Nesse dia, eu oro 3 horas. Ele está quebrando um paradigma, ele está indo na contramão. Ele está dizendo o seguinte: olha, o dia que eu estou mais ocupado é o dia que eu preciso orar mais, porque eu preciso ainda mais da intervenção divina sobre a minha vida. Eu não sei como você está, eu não sei como é a sua semana, eu não sei como é seus negócios, mas quanto mais turbulenta a sua vida tiver, mais você precisa investir tempo na oração. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a oração não é uma prática religiosa. Eu não estou aqui dizendo assim: ei, você tem que orar porque é bonito, ei, você tem que orar porque a gente... Não, nada disso. Eu estou dizendo, a oração, ela é vital para a nossa vida espiritual. E não adianta depois a gente querer ficar culpando Deus das coisas erradas que nos acontecem. A grande verdade é que quanto mais turbulenta a nossa vida está, mais nós devemos e precisamos orar. No capítulo 6 de Mateus, além de vários outros ensinamentos, para quem já leu esse capítulo, é um capítulo que Jesus está dando vários ensinamentos. Eu gosto desse capítulo. Jesus está transmitindo um dos maiores ensinamentos que ele já ensinou, que é o ensinamento da verdadeira oração. Então Jesus vem aqui e ele vem ensinando uma série de ensinamentos. E é sobre isso que a gente vai decorrer nas próximas semanas. É sobre isso que nós iremos falar. E eu gostaria muito que você pudesse absorver pelo menos boa parte daquilo que a gente vai aprender aqui. Sem dúvidas, você vai para um novo nível na sua caminhada espiritual. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, através da oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, antes de Jesus ensinar ela, Jesus vai dar algumas direções de como é que nós devemos orar. E a primeira lição que eu aprendo é: a oração não deve ser usada a fim de se promover ou de se mostrar mais santo. Durante a nossa caminhada cristã, durante a história da igreja, em alguns momentos a igreja corre um sério risco de se perder. E uma das coisas que nós corremos um risco de nos perder é achar que a oração é uma evidência de quem é mais santo ou deixa de ser santo. É quem ora mais alto, é quem fala em línguas, é quem fala mais bonito, ou quem carrega o microfone. A grande verdade é que a oração não tem essa finalidade. A oração não deve ser usada a fim de promover alguém. A oração não deve ser usada a fim de mostrar quem é mais santo. Ela não é um termômetro para definir quem tem mais espiritualidade e quem tem menos espiritualidade. Muito pelo contrário. Porque pode ser que alguém tenha uma performance muito melhor do que a do outro, mas a oração que está chegando no céu é daquele que tem menos performance. Porque Deus, ele não se encanta com palavras bonitas. Deus, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. E não importa o que é que eu tenho a dizer, não importa a intensidade da minha oração, o que importa é a intensidade do meu coração diante daquele que está ouvindo, aquilo que só ele pode ouvir, aquilo que só ele pode ver. Eu posso querer enganar um irmão, eu posso querer fazer performance entre humanos e pessoas,
mas Deus, Ele conhece aquilo que eu carrego de mais profundo dentro do meu coração. Por isso que o dia que eu não estou tão animado para orar, eu não oro como eu sempre oro. Porque o meu jeito de orar é diferente. Eu gosto de orar andando, eu gosto de orar gesticulando, mexendo a mão. Para quem está vendo as orações, já viu o jeito que eu oro. Eu oro assim, como se eu estivesse numa guerra mesmo, eu oro meio doido. Só que o dia que eu não estou com aquela expectativa, eu sento e eu fico em silêncio, e eu deixo com que a minha alma leve a minha oração a Deus, porque não faz sentido eu me cansar numa oração de guerra, se naquele momento o meu coração não está fazendo isso. Seria só uma performance para tentar mostrar para vocês que eu estou sendo espiritual, só que Deus consegue entender aquilo que eu carrego no meu coração. As orações mais verdadeiras e poderosas são as orações que são feitas no secreto. As orações mais verdadeiras e as orações mais poderosas são aquelas que são feitas no nosso quarto. É por isso que Jesus disse, olha, quando for orar, entra para dentro do seu quarto, não só isso, feche a porta, e no secreto, na intimidade. No secreto nós nos desligamos da cultura desse mundo, no secreto nós nos desligamos do ativismo, no secreto nós temos a probabilidade de entrar numa outra dimensão. É na oração em secreto que nós atraímos o céu para a terra. Só pode fazer uma oração poderosa, curta e poderosa em público, é quem faz uma oração longa e íntima no secreto. O dia que você vê uma pessoa que em público ele faz uma oração simples e Deus faz coisas extraordinárias, pode ter certeza de uma coisa: ele gasta horas e horas e horas da sua vida no secreto, em intimidade com Deus. Não é porque Deus ama ele mais do que ama os outros. Não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é mais inteligente, é porque ele investe mais tempo. Eu oro a Deus por um tempo na nossa vida, onde nós gastaremos mais tempo, onde nós investiremos mais tempo no quarto secreto da oração, no lugar secreto da oração. Onde é o seu lugar secreto? Eu não sei. Se você ainda não tem, você precisa construir um lugar secreto. Precisamos edificar um altar para o Senhor em nossos lares. Antigamente, na prática judaizante, eles faziam isso. Todas as casas tinham um alpendre, tinha um andar, um segundo andar, onde as pessoas, sempre, todas as casas tinham um espaço que era feito para o lugar secreto, para o lugar aonde a pessoa tirava para orar. Hoje nós vamos construir nossas casas, quem for construir casa ou quem for comprar casa, a gente planeja tudo. A gente planeja o ambiente de trabalhar em casa, como é que é o nome? Home office. A gente planeja o espaço das crianças, a gente planeja tudo, a gente tem ambiente para tudo. E alguém pergunta, aonde vai ser o seu ambiente de oração? Eu não pensei nisso. Tem que ter, né? Deveria ser o primeiro lugar, deveria ser o primeiro lugar da casa que você devia ter sonhado. Deveria ser o lugar que você dizia, por eu ter essa casa, eu vou ter que gastar muito tempo em gratidão a Deus, em oração nesse quarto. Você precisa pensar nisso, sabe? Nem todo mundo tem a capacidade de ter um cômodo, um espaço, um closet, um ambiente para isso. Mas pegue um ambiente da sua casa, que seja um ambiente em que você consiga estar sozinho em alguma hora do dia ou da noite, e consagre esse ambiente a Deus, consagre esse lugar a Deus e diga, esse lugar será o lugar onde eu investirei tempo com Deus, tempo em oração com Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, isso que era Jesus, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Aqui era Jesus. Aqui para quebrar a desculpa daqueles que, mas eu não tenho um ambiente de orar, mas eu não consigo, minha casa é cheia, porque os meninos não deixam, e a gente vai colocando aquele tanto de desculpa, e que na verdade não é desculpa nenhuma, porque Deus sabe a verdade do nosso coração. Ele sabe o que a gente pode fazer e não faz porque a gente não quer, porque a gente não coloca de fato energia nisso. Sabe o que Jesus fazia? Jesus, na maioria do tempo, Jesus não tinha onde ficar. Ele chega a dizer, eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele não tem um lugar para ficar. Como que ele ia ter um? Então o que ele faz? Ele acorda mais cedo que todo mundo.
Está todo mundo dormindo, ele acorda mais cedo que todo mundo. E ele vai para um ambiente distante, ele vai para um lugar distante. E naquele lugar ele gasta tempo, ele investe tempo em oração. O sucesso da vida e do ministério de Jesus foi o tempo que ele investiu em oração com Deus. Sabe, eu não tenho muita afeição com oração no monte. Falando de mim particularmente, eu não sou muito de ir para monte orar. Mas se for, sai desse padrão religioso. Vai você e Deus. Não fica juntando gente para ir, para fazer resenha, para fazer isso, para entregar profeta, não sei o que. Não, a gente não precisa disso. Porque se Deus quiser falar com a gente, Ele manda alguém na casa da gente, bate na porta e diz: eu tenho um recado para você. A gente não precisa ficar correndo atrás dessas coisas não. Agora, quando a gente está em oração, quando a gente está em comunhão, o Espírito Santo fala poderosamente dentro do nosso coração. Eu me lembro como se fosse hoje, há alguns anos atrás, um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, financeiro, e eu falei, eu vou orar, e eu fui fazer uma campanha, e eu fui orar no monte, acho que foi uma das únicas vezes na vida, e naquele ambiente eu gastei tempo com Deus, tempo de intimidade com Deus, eu e Deus. Os próximos anos da minha vida foram transformados por aquele período de oração que eu tirei naquele ambiente, naquele lugar. Nós precisamos levantar um altar de adoração a Deus. Porém, a instrução aqui é muito mais sobre um coração e uma mente do que necessariamente um espaço físico. É por isso que Paulo vai dizer: ei, entregue a sua vida, o seu corpo como sacrifício. O altar agora já não é mais um lugar, um ambiente, já não existe um lugar específico que eu possa adorar. É importante que eu tenha um ambiente, que eu consiga me separar? Sim, mas e se eu não tiver? Que a minha mente, que o meu coração estejam em Deus, em qualquer ambiente que eu esteja em adoração e intimidade. Assim se devem a mente e o coração estar fechados com Deus no momento da oração. Então, gente, não se engane, a oração não é um momento ou um ambiente para promover ninguém, muito pelo contrário. A oração é um ambiente em que a gente desce, a oração é um lugar em que a gente desce, em que a nossa mente e o nosso coração se rende a Deus e a sua vontade. Algumas pessoas vão dizer: ah, mas a oração do Pai Nosso se tornou uma reza, e aí tem aquela questão da religiosidade, né? E muita gente nem faz mais a oração do Pai Nosso por conta disso, e na verdade não é isso que a palavra está dizendo. Quando a Bíblia fala das vãs repetições, ela está falando da ineficácia da oração, ela está falando de uma oração vazia, uma oração sem sinceridade. Não é só um Pai Nosso que pode ser uma oração vã. Qualquer oração pode ser uma oração vã. Sabe aquela oração que a gente decora? As 4, 5 primeiras palavras, elas é as mesmas, porque a gente já tem um hábito de falar elas. Sabe aquela oração que a gente está orando aqui: Deus, eu te entrego a minha vida, mas a minha mente está pensando em outra coisa. Sabe aquela oração no automático? Eu sei que você sabe. A grande verdade é que a oração vã é aquela oração que é vazia, aquela oração que não tem eficiência. É melhor não orar do que ficar orando para mostrar, orando para falar, orando para ser religioso, orando para depois falar: Deus, eu orei, o senhor não lembra? Orando para colocar Deus na parede. Não faz sentido. Mas se for orar, que a sua mente e que o seu coração estejam completamente ligados em Deus. Qual o segredo da oração? O segredo da oração está em um coração sincero. A palavra sincero no original é sincera, sem falsidade, sem performance. Sincero é falar o que está no coração, é falar o que eu estou vivendo, é falar o que eu estou pensando. Deus não está à procura de palavras bonitas, Deus está à procura de palavras verdadeiras. Deus não está à procura de pessoas que orem bonito, Deus está à procura de pessoas que oram de verdade. É por isso que algumas orações Deus ouve, outras orações Deus não ouve. Deus não ouve orações vãs, Deus ouve orações verdadeiras. Aí alguém vai falar assim: ah, mas Deus já não sabe
o que eu estou sentindo? Deus já não sabe o que está no meu coração? Então por que eu devo orar? Porque a oração não é para Deus conhecer o que está no seu coração. A oração é para você conhecer o que está no coração de Deus. Porque quando eu faço uma oração de verdade, existe uma resposta, e essa resposta me faz entender a vontade dEle, os planos dEle. Aí vem luz, vem clareza, vem confiança, aí vem autoestima, aí vem esperança. Aí eu entro no quarto da oração, fraquinho, mas eu saio do quarto de oração todo cheio do poder de Deus. As circunstâncias mudaram? Não! Mas eu mudei, o meu coração mudou, minha expectativa mudou, a esperança mudou, a fé foi ativada. Não porque eu expus algo para Deus, é porque Deus revelou sobre a minha vida a sua vontade, e isso é maravilhoso demais. E aí ele começa a falar sobre a oração. A gente vai gastar um pouquinho mais de energia sobre isso nos próximos cultos, mas deixa eu tentar resumir o que ele está querendo dizer, só para também te dar um spoiler do que a gente vai falar nas próximas ministrações. Ele começa dizendo o quê? Pai, repita não, continue. Pai, então o Pai é de quem? O Pai é? Primeira coisa que eu preciso entender é que Jesus, ele vem com uma missão de apresentar Deus como Pai. Você não vai ver antes de Jesus, em nenhum lugar na palavra de Deus, alguém chamando Deus de Pai. Ele era chamado de eterno, ele era chamado de soberano, ele era chamado de Senhor. Você pode pesquisar, você pode ler a Bíblia inteira. De Malaquias para trás, de Gênesis a Malaquias, você não vai ver. A primeira vez que Deus é apresentado como Pai, como Abba, é através de Jesus. Quem era o único que poderia fazer a oração? Meu Pai. O único que poderia dizer isso? Jesus. Sim ou não? Porque de fato o Pai é de Jesus. Jesus poderia falar: gente, é o seguinte, o Pai é meu, e eu vou cuidar de vocês aqui, mas não folga não, porque o Pai é meu. Só que a grande verdade é que Jesus veio na terra para repartir comigo e com você tudo que é dele. O Pai, a morada, o céu, a vida eterna, o poder, a autoridade, tudo que era dele, ele decidiu repartir com a gente. Aí ele diz: Pai nosso. Ele vem trazendo uma verdade profunda. Ele está dizendo: ei, vocês não eram filhos, mas eu vim à terra para fazer com que vocês sejam filhos, e a partir de agora vocês não estão sozinhos, vocês têm um Pai. Quem tem um Pai aqui, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Jesus vem nos apresentar Deus como Pai. A premissa é que o Pai é de todos. Eu já vi algumas pessoas falar sobre isso. Eu nunca confrontei ninguém que falava sobre isso, porque falava com muita boa intenção, mas desculpa, isso não é verdade. Alguém falar assim: eu sou o filho predileto de Deus, eu não sei você, mas Deus me ama mais. Desculpa, isso não existe. Essa pode ser uma verdade só na sua cabeça, alguém deve ter te ensinado alguma coisa errada, mas essa não é verdade. Deus é Pai de todos nós. Deus é tão Pai meu, quanto Ele é Pai de um mendigo que está na rua, que ainda não foi resgatado por Ele. A única diferença é que a consciência que eu tenho hoje me faz aproveitar essa paternidade. Ele ainda não tem, mas pode ser que amanhã ele esteja aqui chamando Deus de Pai juntamente conosco. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, pode ser que alguns filhos agradem mais o coração do Pai, pode ser que alguns filhos gastem mais tempo em oração, e por esse motivo, esses filhos são mais abençoados, esses filhos são mais ousados, esses filhos são mais ungidos. Tem uma série de coisas que vai acontecer a partir do momento em que eu dedico um pouco mais de tempo com Ele. Agora, o amor de Deus para cada um de nós é o mesmo, não há filho predileto. Todos nós somos amados pelo nosso Pai de maneira igual. Você vai falar assim: mas pastor Léo, não, eu acho que não, eu acho que Deus me ama menos porque eu pequei feio. Hoje mesmo eu pequei. Deixa eu dizer uma coisa: o amor de Deus não pode estar atrelado às nossas ações, porque se o amor de Deus estivesse atrelado a quem nós somos, nenhum de nós éramos dignos desse amor. Nenhum éramos dignos. Nem eu,
nem você e nem ninguém. A Bíblia diz que Ele nos amou antes de sermos santos, antes de termos consciência. Ele nos amou como nós éramos. Quando nós vivemos uma vida de santidade, de integridade, é porque o amor do Pai nos constrange a ser uma pessoa diferente. Aí, nós precisamos entender que ele já começa a oração do Pai Nosso, substituindo o eu por nós. Então, se você quer viver uma vida poderosa, e se você quer fazer orações que Deus responde, sempre substitua o eu por nós. Substitui o eu fiz por nós fizemos. Substitui o eu posso por nós podemos. Substitui em toda a sua comunicação a palavra eu pela palavra nós, e você vai começar a perceber que você estará caminhando numa direção cujo qual Jesus nos ensinou. O único que poderia ter dito eu, ele disse nosso. Ele poderia ter dito meu Pai, ele disse Pai nosso. Então a partir de hoje na nossa vida, nós precisamos substituir o eu pelo nós. Quantos estão entendendo? Digo amém. Aí ele diz, Pai nosso que estás no céu. Essa referência estás no céu, ele traz uma ideia de que existem muitos deuses. As pessoas criam deuses aleatoriamente, foi assim o tempo todo. O ser humano tem uma necessidade de adorar alguma coisa, e quando ele não tem a coragem de adorar a Deus, e quando ele não tem a honra de adorar a Deus, ele inventa alguma coisa para ele adorar, ele cria alguma coisa, e tem muita coisa doida sendo adorada por aí, mas ele vai dizer, Pai nosso que estais no... Deuses podem ter muitos, mas que está no céu, só tem um, é o meu Deus, é o seu Deus, é o meu Pai, e é o seu Pai, ele está no céu, e por ele estar no céu, isso garante que ele é o único Deus, e por ele estar no céu, isso garante que ele está no controle de todas as coisas, e por ele estar no céu, isso não garante, o poder dele está acima de todos os poderes, o trono dele está acima de todos os tronos. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Isso é maravilhoso demais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros momentos. Ele vai dizer, santificado seja o teu nome. A santificação do nome de Deus deve ser o desejo do nosso coração. Escute isso que eu estou dizendo. Jesus está dizendo, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo, eu desejo que o seu nome seja santificado. Ele está falando, nessa oração que eu digo, eu falo, Pai, eu desejo que o seu nome seja santificado. Como filhos, o nosso desejo é que o nome do nosso Pai seja glorificado. Quem aqui quando era criança, alguém falou mal do seu pai, da sua mãe, e você estava pronto para uma briga? Talvez você era uma pessoa tranquila. Não, eu sou de boa, good vibe, é nóis. Aí xingou sua mãe, você fala, agora eu estou pronto para a briga. Já tira a roupa aqui e fala, cai para dentro, dá os começos. É ou não é? Da minha mãe não, meu pai não. Se nós somos filhos de Deus, precisa existir um desejo no coração de que o nome do nosso Pai seja sempre glorificado, seja sempre santificado. É por isso que nós chegamos num ambiente como esse e gritamos, Deus nós te amamos, Senhor nós te louvamos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Tu és glorificado, Tu és santificado. Gente, a gente precisa entender, a gente precisa ter consciência do que a gente faz, porque senão a gente fica parecendo um monte de bobo aqui. Senão na hora do louvor tem que ficar falando, gente, levanta a mão. Sabe, eu não tenho que persuadir vocês, porque a palavra está dizendo, se eu sou filho, o desejo do meu coração deve ser glorificar o nome do meu Pai. Se eu sou filho, o desejo do meu coração é que o nome do meu Pai seja santificado, louvado seja o nome de Jesus. Você pode gastar pelo menos alguns segundos aí para glorificar o nome de Jesus. Você pode gastar alguns segundos aí para enaltecer o nome de Jesus, para santificar o nome de Jesus, para aquecer esse sentimento do seu coração e dizer, o desejo do meu coração é que o nome do meu Pai seja santificado. Sabe, de repente você está precisando acertar algumas coisas na sua percepção de paternidade. Talvez você ainda não entendeu Deus como seu pai, e esse é assunto para uma próxima ministração. Mas se Deus é o seu pai, no seu coração tem o desejo de que o nome dele seja glorificado e seja santificado. É esse desejo que norteia nossas ações. Minha vida precisa santificar e glorificar o nome do meu Pai. Portanto, olha o que a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem que parar de ficar com essa
parada de religiosidade, o que pode, o que não pode, o que eu faço, o que eu não faço. A gente com aquele medo de aonde eu vou, onde eu deixo de ir. É simples. É simples. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, está falando do cotidiano da nossa vida. Olha só, a palavra do Senhor está dizendo do dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que você faz, mas em tudo quanto você faz, existe um parâmetro. Qual é o parâmetro? Fazei tudo para a glória de Deus. Você sabe o que significa tudo? Tudo. Tudo. O que é tudo para você? Sem exceção. Não dá para abrir uma exceção e falar assim, opa, deixa eu abrir uma exceção aqui, e aqui eu não vou glorificar não, aí eu passo para um outro, aqui eu já vou, não dá. Nós não podemos viver de máscaras. Esse ambiente aqui não é um ambiente para a gente ficar fingindo que a gente é crente não, que eu não estou nem aí, ninguém está nem para isso também não, a gente está perdendo nosso tempo. A grande verdade é que aonde quer que a gente esteja, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de glorificar o nome do nosso Pai. Quer comais, quer bebais, está falando das coisas simples da vida, ou façais qualquer outra coisa, louvado seja o nome de Jesus, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, é simples servir Jesus, é simples ser filho, é simples, é ter um coração voltado para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, na parte A do texto vai dizer, que nós somos embaixadores de Deus na terra. Então nós somos representantes de Deus aqui. Você sabe o que é um embaixador? Você sabe o que faz o embaixador? Eu sou um representante legal de Jesus. Você é um representante legal de Jesus. Como você está exercendo essa função, não sei. Eu não estou nem um pouco preocupado em ficar te vigiando. Mas a grande verdade é que e a Bíblia nos diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Deus na terra. É por isso que tudo quanto nós fizemos precisa glorificar a Deus. É por isso que nós vivemos uma vida diferente, porque nós precisamos glorificar a Deus. Nós somos representantes dEle. Santificar seu nome é viver uma vida que expresse sua santidade. Como que alguém vai acreditar em Deus se Deus não estiver expresso em minha vida? Como que eu vou expressar Deus com uma natureza diferente daquilo que Ele é? Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui para mim é libertador, isso aqui para mim é transformador. Essa palavra sempre mexeu muito comigo, mas nos últimos dias ela tem batido muito forte no meu coração. Olha só, escute isso. No Antigo Testamento, Israel falhou na missão de santificar o nome de Deus. No Antigo Testamento, Israel falhou na missão de santificar o nome de Deus. E acabou profanando o nome divino entre as nações. Mas Deus garantiu que reivindicaria a santidade do seu grande nome, de modo que todas as nações haveriam de saber que Ele é o Senhor. Esse é um desejo de Deus. Projeta para a gente aí, se der, Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26, olha o que diz a palavra de Deus. Olha Deus reivindicando que nós pudéssemos erguer o seu nome. Olha o que ele diz: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Deus pode fazer? E essa é a grande verdade, porque a gente vai ouvindo a palavra e vai sendo confrontado, e a gente vai sendo mexido, e às vezes a gente olha e diz assim, mas eu falhei, mas eu não glorifiquei o nome de Deus naquela minha ação, mas eu não glorifiquei o nome de Deus naquela minha palavra, eu não glorifiquei o nome de Deus naquele negócio que eu fiz, eu não glorifiquei o nome de Deus lá no meu trabalho, eu não glorifiquei o nome de Deus naquela atitude minha. E a gente vai revendo isso e a gente pensa, e agora? Quem poderá nos defender? E o Senhor vem com essa palavra dizendo, eu colocarei em você um coração novo.
Eu vou transformar aquilo que você carrega aí do lado de dentro. Eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração novo, um coração espiritual, um coração cheio de Deus. E esse coração, olha que Deus maravilhoso. Senhor, mas eu não sou capaz de expressar a sua santidade. Deus está dizendo, eu te darei um coração capaz de esperar a minha santidade. Deus está dizendo o seguinte, ei, as nações haverão de saber que eu sou o Senhor. E Deus nos escolheu para que isso aconteça. Deus nos escolheu para que nós fôssemos testemunhas anunciantes da palavra de Deus. Não podemos nos envergonhar do nome de Deus. Devemos nos orgulhar desse nome. Santificado seja o teu nome. Você pode falar isso comigo? Santificado seja o teu nome. Depois do santificado seja o teu nome continuando a oração do Pai Nosso. Está vendo tanto que a gente sabe do negócio só decorado? Quando perde o rumo a gente já esquece. Venha o teu reino. Aí aqui a gente precisa entender que também existe uma vontade de Deus expressa. Repita comigo, essa é nossa missão. Nossa missão como igreja é implantar o reino de Deus na terra. Não há possibilidade de fazermos isso de maneira natural. Por isso nosso clamor deve ser constante. Venha o teu reino. É por isso que todas as vezes que dobrarmos nosso joelho, é por isso que todas as vezes que nos reunirmos como igreja, nós precisamos nos levantar e dizer, venha o teu reino. O reino de Deus foi inaugurado na terra com a vinda de Jesus. Jesus não veio na terra apenas para nos dar perdão, libertação e direito de vida eterna. Porque tem muita gente que só quer isso. Não, Jesus veio e resolveu tudo. Não, Jesus veio para nos ensinar um novo modelo de vida. Jesus veio para compartilhar da missão dele conosco. Jesus veio e começou algo e disse, agora eu estou indo para o céu e vocês continuam. Vocês não estão sozinhos, eu estou colocando sobre vocês o Espírito Santo, que é Deus dentro de vocês. E eu estou indo para o céu, vou preparar moradas. Enquanto eu não voltar, vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei. Ou nós somos discípulos de Jesus e temos uma missão, ou nós somos meros frequentadores de igreja, e está tudo bem, a decisão é de cada um de nós. Eu quero ser um discípulo de Jesus. E aí ele vem o teu reino, e aí depois a próxima parte é o quê? Seja feita a tua vontade. Essa é a oração que nós devemos fazer. Essa é a oração que destrói sonhos. Essa é a oração que quebra grande parte da teologia pregada no Brasil no século 21. Repita comigo, seja feita a tua vontade. Viver a vontade plena de Deus envolve prontidão, dedicação, amor e fé. Augusto Nicodemos, um reverendo, um homem muito conhecido, uma das maiores personalidades no mundo teológico do mundo, ele disse, fé não é dizer, eu determino. Fé é dizer, seja feita a tua vontade. Aonde foi que nós vimos algo na Bíblia dizendo para a gente orar e dizendo, eu determino, eu não aceito, eu declaro. Não. Senhor, nós oramos por cura, porque a tua palavra ministra, a tua palavra nos ensina isso. Nós oramos por cura, nós cremos no teu poder, o poder do seu nome, mas acima de todas as coisas, seja feita a sua vontade e não a minha. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que abençoa, eu estou colocando diante de Ti os meus sonhos, os meus planos. Pai, eu quero me formar, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa condição financeira, eu quero exercer um ministério, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. Pai, mas acima de todas as coisas, seja feita a Tua vontade e não a minha. Eu não estou dizendo que Deus vai interferir nisso. Se você for alguém competente, se você trabalhar, se você se dedicar, e se você caminhar esse trilho, existe um princípio. Se você planta, você colhe. Agora a grande verdade é que se nós queremos contar com as bênçãos de Deus, nós precisamos fazer essa oração: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu me lembro como se fosse hoje, no início da minha fé, há alguns anos atrás. Eu tenho isso guardado até hoje, documentado. Eu fazia algumas campanhas de oração e diante de Deus eu colocava os meus sonhos, os meus projetos.
Algumas coisas banais, algumas coisas bobas, e outras coisas profundas. E tem dia que eu fico olhando aquilo, eu me emociono. E eu me lembro que sempre eu fazia isso tudo no Word. Aí no final, sempre eu colocava assim: que acima de todos os meus sonhos, dos meus desejos, dos meus planos, seja sempre feita a tua vontade. Porque é assim que um homem e uma mulher de Deus vivem. Aonde o vento sopra, a gente está indo. Porque não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade de Deus. Depois ele vai dizer: dar-nos hoje o pão de cada dia. E aqui ele está falando o descanso daqueles que confiam. Ele poderia dizer: me mande para o mês, para que eu não fique aflito, dizendo: pão nosso de cada dia nos dai. Ele está dizendo: não se preocupe com o dia da manhã. No mesmo texto, Mateus 6, lá no final ele vai falar sobre isso. Basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o que você há de comer, com o que você há de beber. Ei, nós vivemos em um mundo onde nós temos tanto medo. Aonde há medo, há derrota. Aonde há medo, há frustração. Aonde há medo, há ansiedade. Aonde há medo, há depressão. Ei, nós precisamos lançar fora todo medo. E a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós entendemos que nós somos verdadeiramente amados por Deus, que é o meu Pai, e que o meu Pai é um bom Pai, que sabe cuidar bem de mim, o medo vai embora. Descanso não é para quem está cansado. Descanso é para quem confia. Você pode estar cansado, se você estiver num lugar onde você não confia, você não vai dormir, você vai ficar atento, porque pode vir alguém e fazer alguma coisa. Você está morrendo de sono, mas você não dorme. Agora, se você estiver confiante, você consegue descansar. Depois ele vai dizer: perdoai as nossas dívidas. E aí ele está falando sobre o abraço do perdão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E ele diz: não me deixe cair em tentação. Nós precisamos fazer essa oração todos os dias da nossa vida. E ele finaliza com a doxologia: porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Fique de pé comigo, por gentileza. Quero convidar o Ministério de Louvor para a gente adorar o Senhor com uma canção. Repita comigo: porque teu é o reino. Nós vamos falar com convicção. Diga: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele fecha a oração com chave de ouro. Aquilo